mundo está precisando de mais comunicação assertiva, mais humanidade e muito mais direitos e também respeito às divergências e também respeito às mulheres. A violência doméstica hoje tem sido um grande problema brasileiro e na pandemia isso tem aumentado. Então esse é o podcast Justiça Sem Fronteira, eu sou Celso Gomes, jornalista, e vamos para a nossa conversa de hoje. Ela é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul e assumiu esse ano, em fevereiro, como conselheira do Conselho Nacional de Justiça, sendo a primeira mulher a ocupar a cadeira de conselheira, representando os desembargadores e desembargadoras da Justiça do Trabalho de todo o país. Então, eu converso agora com Tânia Hexigel. Tânia, seja bem-vinda aqui ao nosso Justiça Sem Fronteiras. Muito obrigada. É uma honra tê-la aqui no nosso programa. E aí até o briefing que a gente fez anteriormente, você entrou como desembargadora do TRT do Rio Grande do Sul, da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, pelo 5º Constitucional da OAB. Então foi a primeira desembargadora do TRT a entrar pelo 5º. E agora entrou também como a primeira mulher representando as mulheres e os homens desembargadores da Justiça do Trabalho de todo o país. Então, como que foi? Primeiro explica o que é o 5º Constitucional para quem ainda não sabe. Como é que funciona essa questão do 5º Constitucional, por favor? Tá bem, vamos lá então. O 5º Constitucional, ele são os representantes em todos os tribunais, são assegurados constitucionalmente 1/5 de membros em todos os tribunais. Desse 5º, metade dos membros representantes da advocacia e metade dos membros representantes do Ministério Público. O tribunal que eu atuo, que eu trabalho, TRT da 4ª Região, são 48 desembargadores, 1/5 são 10 membros, então 5 da advocacia e 5 do Ministério Público. E eu sou a única mulher e fui a primeira representante na classe dos advogados de mulheres no tribunal. E continuo sendo a única. Os meus colegas, meus pares, são todos homens do 5º Constitucional. E no CNJ, eu sou a primeira mulher na cadeira de desembargadora do trabalho no CNJ. E da história de 15 anos do CNJ, né? Quer dizer, você já chegou quebrando um monte de tabus aí, né? A mulher é o empoderamento também, as mulheres ocupando os seus espaços, né? Tu sabes que foi bem importante e é uma das políticas do Conselho Nacional de Justiça esta questão de equidade, de empoderamento feminino. E eu, mais ou menos um ano atrás, eu fiz um curso na IFAM, promovido pelo ministro Herman Benjamin, era a mulher juíza. Isso foi em maio, uns 2 anos atrás. E tínhamos mais ou menos umas 400 mulheres juízas do Brasil inteiro, em Brasília, participando deste evento. E lá eles falavam muito de uma resolução 255 do CNJ, que era para estimular a participação de mulheres nos espaços de poder do judiciário. E eu acho que eu assimilei bem o curso, Celso, tanto que daí me inscrevi para o CNJ e lá estou. Não, e deu certo, é importante. Mas também, assim, para a gente, antes da gente entrar propriamente na nossa pauta aqui, você é uma gaúcha, né? Mas nascida no Rio de Janeiro. Nascida no Rio. Cariúcha. É cariúcha. E como que é isso também? Porque, lógico, que você é toda gaúcha, somente nasceu no Rio de Janeiro, né? E como é que é essa mistura, como é que deu essa mistura aí, essa gauchesca, essa liga, chimarrão? essa gauchesca, exato. Eu sou uma cariúcha porque eu digo sempre que eu sou 50% carioca e 50% gaúcha na concepção genética. A minha mãe é carioca, a família toda por parte de mãe é do Rio de Janeiro e moram no Rio de Janeiro até hoje. E 50% da minha genética é do meu pai, que é gaúcho, que toda a família mora no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, meus pais se conheceram no Rio de Janeiro, casaram e eu nasci. E aí, na sequência, com 1 ano de idade, nós viemos para o Rio Grande do Sul. E aí eu morei até hoje aqui no Rio Grande do Sul. Mora em Porto Alegre. Moro em Porto Alegre. Já morei em várias cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul, tive esse prazer, mas há muitos anos agora moro em Porto Alegre.
E agora em fevereiro, você chegou no CNJ, né, como conselheira, e logo em seguida foi decretada a pandemia. Então, já chegou e virou home office. Como que foi isso? E o CNJ, que, lógico, criado há 15 anos, como que você percebeu hoje o CNJ? Foi uma surpresa, muita coisa que a estrutura, a sua missão, que todo mundo sabe, especialmente quem está na área jurídica, mas como foi essa chegada no CNJ, em meio quase que à pandemia? Sabe, Celso, que eu imaginava e tinha ideia, claro, acompanhava o CNJ, mas não tinha a ideia do desafio que eu ia enfrentar em todos os aspectos. O CNJ é muito maior do que eu mesma imaginava, né? E eu acho que eu e a grande maioria imagina o CNJ muito mais como um órgão administrativo recursal de processos com relações de magistrados. E ele é muito maior e o papel dele é muito maior. Então, eu já cheguei nesse desafio. E logo na minha chegada, 17 de fevereiro, eu cheguei um mês logo após foi decretada, né, a pandemia e já aconteceu todas essas questões, o afastamento. Então, foi bem, como posso dizer, no início, muita emoção, em todos os sentidos, tentando me adaptar e a distância e tudo que é novo e a distância se torna bem mais difícil. Mas estamos, como digo assim, nos adaptando e tentando cumprir o papel mesmo dessa forma como a gente está. Hoje estou de uma forma híbrida, né? Eu tenho ido presencialmente uma semana lá e uma semana aqui. Pois é, nessa pandemia a gente viu que muitas coisas mudou o ritmo e acelerou tantas outras, muitas questões. Inclusive até, talvez tenha dados que apontam o índice de violência doméstica, por exemplo, um dos fatos. E muitas coisas aconteceram, por exemplo, direitos humanos, combate à violência doméstica, e também contra a violência contra a mulher, são algumas de suas bandeiras, né? Que realmente eu tive fazendo uma pesquisa e conversando e vendo que realmente essas bandeiras são muito caras, né, para que as mulheres, por exemplo, como você, que galgou para o TRT do Rio Grande do Sul e também para o CNJ, e essas bandeiras têm comissões, tanto no Rio Grande do Sul quanto no CNJ, no próprio CSJT, existe essas bandeiras, essas comissões, né, para fazer frente a essas questões que acontecem hoje em todo o país, né? E como que tem sido esse enfrentamento por meio dessas comissões? Como que tem trabalhado essas comissões? A de direitos humanos e também da questão do combate à violência contra a mulher. Celso, eu sempre fui muito, como tu disseste, assim, engajada nas questões das mulheres, no feminismo, mas principalmente entre eles esta questão da violência doméstica sempre foi algo que eu defendi muito, tanto que foi a minha dissertação de mestrado, foi ao combate à violência doméstica, a Lei Maria da Penha. E ao chegar lá no CNJ, isso que é algo que é muito importante, eu gosto sempre de comentar, parece que tudo que eu sempre defendi, tudo que eu sempre lutei e que parecia que estava muito distante, hoje estão muito próximos. E aí é a realização pessoal e de vida de poder contribuir muito mais com algo que eu sempre tentei contribuir. E entre eles a violência doméstica. No CNJ, com essa questão de pandemia e o plenário observou, entre tantos casos, que o aumento da violência doméstica tinha sido expressivo. E cito aqui, como a gente falou antes, do Acre. No Acre foi um dos estados, aliás, do Brasil, o que mais aumentou o índice de violência doméstica. Ele aumentou em 300%. Então, com esses... É uma coisa assim assustadora. Então, com base nesse aumento, o presidente, na época, era o ministro Dias Toffoli, ele criou um grupo de trabalho para que nós pudéssemos fazer algo rapidamente, dessemos um diagnóstico e tentássemos fazer algo para que esse número, no mínimo, diminuísse rapidamente. E entre esse grupo de trabalho, ele me nomeou, eu tive a oportunidade, então, de integrar esse GT, e tinham muitos membros, a presidente da MB, outros conselheiros, o pessoal ministros do STJ, e nós daí, então, nos reunimos e pensamos de que forma nós poderíamos ajudar essas mulheres e de que forma seria rapidamente. E aí foi que surgiu a campanha O Sinal Vermelho.
que era para nós da área da comunicação, Sim. precisávamos que essas mulheres se comunicassem de uma forma no momento de pandemia, que o que estava acontecendo é que elas estavam presas dentro de casa e toda a sociedade, a maior dificuldade. Embora o aumento da violência, o número de registros, Celso, foi bem menor. Diminuiu. Por quê? Porque elas não conseguiam ir até as delegacias para fazer as ocorrências. Então surgiu a campanha Sinal Vermelho, que foi uma campanha que era para ser uma campanha que a mulher, de forma silenciosa, pudesse denunciar que ela estava sofrendo O maus sinal tratos. vermelho na O mão, X né? vermelho, exatamente. E que ela repercutiu muito, muito, muito no Brasil inteiro. E até agora continua. Inclusive, Tânia, eu tive o privilégio de entrevistar a Renata Gil por Sim, duas sim, vezes, sim. né? Quando ela estava candidata, passando por Rondônia, eu entrevistei, candidata a presidente da AMB, e depois, na quarentena, quando foi lançada essa campanha do Vermelho. sinal vermelho, aí eu tive esse privilégio de conversar com ela, e realmente é uma campanha que são muitas, muitas fotos de vários magistrados, mulheres, homens, enfim, de todo o Brasil. É uma campanha que tomou um corpo, né? E eu estava vendo numa das suas entrevistas que teve um caso emblemático em Santa Catarina com relação a essa campanha. Eu gostaria que você repercutisse aqui, porque eu achei muito interessante uma situação concreta que aconteceu isso. Sim, a campanha, né, Celso, ela tomou corpo muito. Essa é a importância, e eu acho assim, que a comunicação e as redes sociais, principalmente nesse momento de pandemia, têm prestado um serviço muito grande para a população, né? E, então, em 3 dias de campanha, nós tivemos mais de 20 mil fotos postadas no Instagram e Facebook em 3 dias. Nós tivemos mais de 1.500 aqueles filtros colocando sinal vermelho de mulheres, Sim, enfim. exato. E a campanha ela chegou a alcançar em 3 dias 5 milhões de pessoas. Em 3 dias. Então conseguimos que a campanha saísse e o objetivo fosse alcançado. Entre o nosso monitoramento, esse que tu falaste foi um caso de Santa Catarina, que uma guarnição da PM foi chamada para atender um caso de lesão corporal em uma residência que os vizinhos telefonaram, disseram que estavam ouvindo barulhos e gritos, e ao chegar no local, quem veio atender a guarnição foi um homem, né? A guarnição achou estranho, dizendo que não tinha problema nenhum, que eles estavam em casa, ele e a esposa, e ela fez o sinal, ela tinha o sinal vermelho na mão e mostrou para aquela guarnição, e ela estava bem machucada, e a guarnição logo viu que era um caso de violência doméstica, deu a voz de prisão e levou, né, ele para a delegacia, o casal para a delegacia, e a mulher teve o seu atendimento naquele momento necessário. E ela estava bem machucada, Celso. Foi um dos casos assim que para nós foi bem no início, inclusive, e a gente salvou algumas mulheres já com a campanha do Sinal Vermelho. Mas é muito interessante, né, porque envolveu os farmacêuticos, né, as farmácias do Brasil, né, inicialmente, né, a campanha, segundo a Renata Gil, ela falou que nas farmácias, né, então, eu inclusive fui numa farmácia aqui e perguntei para a farmacêutica e ela sabia da campanha. Sim. Então eu achei muito legal isso, porque é uma coisa discreta, porque uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que está acuada por conta de alguma violência, né, e por vários motivos ela acaba não denunciando, por medo, e às vezes um sinal desse salva a vida dela, como foi, né, esse caso mencionado que você aí lá em Santa Catarina. Então é uma campanha exitosa e já comprovou isso, né? Agora, em meio a essa pandemia, Tânia, você acredita que o mundo do trabalho, ele sentiu muito isso, por exemplo, a questão do trabalho decente? Porque hoje a gente ainda discute trabalho escravo em pleno século XXI, a gente discute a questão do trabalho decente, o trabalho infantil, é uma coisa que já não era para mais estar discutindo isso, né? E ainda existe essa chaga, essa questão, tanto que os órgãos do Poder Judiciário têm as comissões de combate ao trabalho infantil, do combate ao trabalho, a questão do trabalho decente, que é forte, né? Do trabalho seguro, do trabalho infantil. E como que você avalia essa questão do trabalho decente, que é tanto defendido pela OIT,
a Organização Internacional do Trabalho, né? Como eu te disse, Celso, quando eu cheguei no CNJ, na verdade, antes de chegar ao CNJ, eu recebi uma mensagem do presidente Toffoli perguntando se eu gostaria de ser a coordenadora do Comitê de Combate ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas. E eu fiquei assim, para nós que somos da Justiça do Trabalho, como tu disseste, é incrível, mas existem muitos ainda, muitas ações e muitas pessoas vivendo de uma forma muito triste, sendo, né, E um trabalho escravo. isso está muito perto da Justiça do Trabalho, né? Tipo Muito. assim, eu digo, o É, combate tá dentro da Justiça do Trabalho, essas muito. frentes, principalmente, né? Na Justiça do Trabalho Federal. Então, quando Isso. me deparei ali no CNJ com o FONTET, né, o Fórum de Combate ao Isso. Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, e pude verificar que a gente, como disseste, precisávamos nos unir mais, termos mais parceiros. Fizemos um ajuste, um termo de cooperação com o Ministério da Justiça, com a OIT, a ONU, todos os envolvidos para que a gente tente, de alguma forma, diminuir esse mal tão grande que, infelizmente, existe no nosso Brasil e no mundo inteiro. As pessoas conseguem ser de uma maldade tão grande. Eu fico sempre, às vezes, quando eu falo, me emociono, porque como pode um ser humano tratar o outro nesta época de uma forma escrava, né? É algo assim muito doído. Nós estamos vivendo um processo muito doloroso, essa pandemia, perdendo pessoas, perdendo familiares, perdendo amigos, conhecidos, e tem pessoas que conseguem, acho que a forma mais cruel que pode ter é tratar um ser humano de uma forma de escravidão, né? Sem a mínima dignidade, sem as mínimas condições de trabalho. E aí, quando a gente fala em trabalho decente, hoje nós sofremos uma transformação. Nós vamos ter muitas outras formas de trabalho não decente que estão se apresentando. A questão justamente da pandemia, essa revolução digital, essa questão toda que a gente está vivendo, é uma outra forma que logo ali na frente nós vamos também lidar as consequências desta pandemia de uma forma bem grave e com bastante prejuízo. Nada decente, né? O trabalho, a gente tem aquela coisa, a desconexão, aí nós vemos esses entregadores. Nós temos várias formas agora que estão se apresentando que nós vamos ter logo ali, outras formas de trabalho, né, que estão se apresentando não decentes. E acho também que, em função, Celso, desse problema que nós estamos vivendo, até do desemprego, as pessoas estão se submetendo a condições muito tristes de trabalho pela necessidade. Então, nós vamos precisar estar muito vigilantes com relação a É isso. verdade. E temos agora uma manifestação aqui do Luiz Gomes, advogado Luiz Gomes. Obrigado, Luiz Gomes, pela pauta. Ele Obrigada, coloca: Luiz. doutora Antônia tem uma história na advocacia trabalhista, tem feito um grande papel como desembargadora e conselheiro do CNJ. É um orgulho para a advocacia brasileira, justo laboralista. Então, aqui, sem dúvida, Luiz Gomes, força da mulher Obrigada, Luiz. brasileira. Então, enfim, as pessoas fazendo as suas manifestações. Isso para a gente também é muito importante, que estão aqui ligados nessa questão. E essa questão da pandemia, Tânia, porque também tem um detalhe, né? Esse home office, de certa forma, todo mundo teve que se adaptar, assim, de repente, né? Pessoas que, de repente, tinham alguma dificuldade básica de tecnologia, ele teve que dar um jeito, porque o judiciário praticamente parou, né? As audiências telepresenciais, os advogados fazendo sustentações orais, talvez de um lado eu acho que tenha facilitado até a vida dos advogados, né? Porque do escritório faz sustentação oral em Brasília, no estado, no outro estado, quer dizer, ele tem que... A tecnologia não tem para onde correr, né? Na sua observação, o que você acha? Eu penso que sim, Celso. Nós saberíamos que chegaríamos lá, né? Que esse processo da evolução da tecnologia, nós sabíamos que ele vinha. Eu sou do tempo, quando eu brinco, assim, as pessoas às vezes me acham, jovem, mas eu sou do tempo do curso de mecanografia. Não era nem de datilografia. Eu passei por todo esse processo da máquina de escrever, manual, da máquina elétrica para fazer petições e trocar a margarida para fazer as citações. E aí, quando veio o computador, eu confesso, e eu não tenho vergonha de dizer para ninguém, eu fui muito resistente ao processo eletrônico.
Eu era das advogadas que gostava de olhar o processo, pegava o processo, já sabia onde estavam as folhas, onde estava o depoimento, A audiência. petição tem que ter o papel. Exato. Sabe, olhar aquela petição bem feita. Então eu passei por essa transição e essa transição veio justamente quando eu cheguei no TRT. Quando eu cheguei no TRT foi que começou o processo eletrônico e era algo todo muito novo para mim. Então eu tenho certeza. Há cerca de 8 anos, né? Exatamente, 8 anos. Foi exatamente. Eu entrei junto com o processo eletrônico na Justiça do Trabalho. O PJE e eu, nós começamos juntos. E acho que começamos meio parecidos, com algumas coisas positivas, outras nem tanto, fomos nos Sim, adaptando é e que no acho que fomos início melhorando. no início até teve a resistência de alguns advogados, e eu lembro que na Justiça do Trabalho aqui de Rondônia e Acre, para lançar o PJI em Porto Velho, foi pego um advogado, que é o doutor Apolônio, né, um dos advogados mais antigos, aquele que é com radinho de pilha no bolso. E ele disse, por que o pessoal está com medo do PJE? Ele foi lá e ele que teclou o primeiro PJE em Porto Velho, aquele velhinho para dizer para os jovens advogados, olha como é fácil. Se o doutor Apolônio pode, vocês também podem, porque ele era sistemático. Mas ele disse, não tem outro jeito, a gente tem que se adaptar. E ele é daquele que fazia as petições coloridas, no computador, empolgado, ainda teve que partir do PJE. E hoje, que bom que existe o PJE. Se não fosse o processo eletrônico que teria sido da Justiça do Trabalho nesse momento de pandemia. Então, é um processo evolutivo e que foi necessário, só que o que eu penso, e a gente vai se adaptando, é óbvio, né, Celso? São as questões que nós, na marra, tivemos que nos adaptar agora. E algumas eu acho que foram bem positivas, que é nesse caso das sustentações orais para os advogados. A Justiça do Trabalho era muito resistente com relação, né, a Justiça Federal já um pouco mais adiantada, já aceitava as sustentações à distância, mas nós, da Justiça do Trabalho, ainda tínhamos uma resistência com relação às sustentações à distância. Isso sim, eu acho que é algo que foi positivo e acho que vai ficar. Eu penso que isso é algo que propiciou que os advogados exatamente pudessem estar em mais de um lugar, acabou a sustentação, já vou para outra, e que se tivesse que se deslocar, talvez não pudessem fazer. Isso são uma das coisas bem positivas. Muito positivo. Eu quero fazer um registro aqui com a gente, César Brito, ex-presidente do Conselho Federal da OAB. Que honra, César Brito. E você já é nosso convidado, viu? Para estar aqui no Justiça Sem Fronteiras, vamos conversar. Também os sindicatos aí, ó. Lauro Campos, que bom você por aqui também, comentando. Eu vi um professor comentar aqui que do tempo que o professor Fábio Pacheco, já numerei como servidor muitas páginas de processos físicos. Olha só, e eu também, como servidor da Justiça do Trabalho, desde 1993, agora, né, lá nas varas do trabalho, também, isso é uma prática que a gente fazia, né, de estar numerando os processos diretos. Então, olha aí. Vou fazer uma ressalva. O doutor César Brito foi um dos meus, acho que talvez um dos maiores incentivadores para que eu estivesse onde estou hoje. Tenho um carinho muito especial pelo César. Na gestão do César, eu fui diretora da Escola Nacional no Conselho Federal da OAB. Então, foi uma das pessoas que me deu a oportunidade para que eu chegasse ao Conselho Federal, para poder fazer um trabalho mais, assim, aprimorar, né, a parte da Escola Nacional no Conselho Federal. Tenho um carinho enorme pelo César, saudades e um beijo, César. Pois é, e o César Brito, como presidente da Ordem também, o Luiz Gomes, que está aí, foi conselheiro federal da OAB, pelo Rio Grande do Norte também. Então, nós estamos aqui com um time de audiência nossa aqui, tá bacana. O Luiz também, eu tive o prazer de conhecê-lo na época do Conselho Federal. Essas são as coisas boas da vida, são os amigos que a gente conhece nesse país afora. Que eu gosto muito do contato pessoal, né? Mas agora a gente está tendo amigos, e eu vou citar o Lauro Campos, um amigão virtual. Nós não nos conhecemos ainda presencialmente, mas virtualmente nós já nos conhecemos. Então são momentos de amizades diferentes. Sim. E o Luiz Gomes também participou da Comissão de Direitos Humanos da OAB, quando foi
da OAB Nacional, quando foi conselheiro, e estão fazendo esse trabalho lá. E você acredita que no pós-pandemia, com toda essa questão tecnológica, hoje, os próprios advogados, procuradores e servidores, magistrados, acabam tendo que se adaptar a isso, alguns tribunais voltando aos poucos, mas tem locais já que a curva está subindo novamente, talvez tenha que recuar, isso é uma realidade, né? Porque a gente verifica, por exemplo, no Rio Grande do Norte aumentou 70%, né, do índice de morte, e Rondônia está aumentando, no Acre tem sinais também que está aumentando, talvez tenha que fazer até mesmo algum retrocesso. Mas, enquanto não, como que você tem visto essa questão do enfrentamento a essas dificuldades, né? Tanto de servidores quanto de magistrados, enfim, e advogados, né? Eu penso que nós estamos lidando com algo que é novo e que ninguém sabe, nós só achamos, temos ideias e suposições, né, Celso? No primeiro momento era totalmente desconhecido e a gente, eu acho que até deu uma relaxada nesse momento agora, pensando que quem já teve não pega de novo, mas não é bem assim, né? A curva, como tu disseste, ela baixou, mas ela já aumentou novamente. A ideia do Exatamente. Conselho Nacional foi de justamente devolver para cada tribunal, cada estado, essa autonomia, porque como nós temos situações muito distintas no nosso país e não dava mais para que nós uniformizássemos. Vai tudo fechar, vai tudo abrir, qual o estado que abre, qual que fecha, em função justamente dos cuidados que cada estado estava tendo com relação à pandemia. E eu acho que, infelizmente, que a gente ainda vai passar mais um período ainda nessa situação, assim, de incertezas. Enquanto não se tiver a vacina, e eu não consigo visualizar que a gente volta para uma situação estável logo, não. Eu acho que é muitas incertezas. Porque, por exemplo, uma grande metrópole como Salvador, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, então tem até bairros que tem lockdown, o outro não. Então, dentro da mesma cidade, até você comentava, eu acho que eu vi numa entrevista, você comentava na Bahia, teve lockdown, Em bairros. num bairro, né? Então, praticamente as pessoas, olha, o 2020 pode riscar do calendário porque ele só serviu de aprendizagem, mas para a gente agendar viagem, passeio, férias, isso tudo acabou. Mas de aprendizagem, porque sempre é assim, né, Tânia? Tem uma guerra, mas da guerra se tira muita coisa de avanço tecnológico e tudo. E numa pandemia talvez não seja diferente, né? Também tira um ensinamento para muito tempo e para muita gente. Acelerou muita coisa, né? É verdade. Isso as pessoas não... Isso eu tenho feito muitas reflexões, Celso, com relação a isso. Eu, por exemplo, meu mandato é de 2 anos no CNJ. Né? Fui cheia de expectativas, cheia de ideias e muita vontade e muitas incertezas. O que eu tenho? Ou eu me adapto e faço a coisa como eu queria, me adaptando à distância, hibridamente, fazendo as proposições. Nosso querido amigo Rodolfo Pamplona também está aí. Sim, professor. É baiano ele, né? É baiano. O É Pamplona baiano, também é um amigo que eu conheci à distância também nessa pandemia. Mas como a gente... Pamplona já esteve em Rondônia aqui em palestras e eventos do Tribunal da 14ª Região, me lembro perfeitamente. Um abraço, que honra tê-lo aqui. E ele é um comunicador como você também. É um verdadeiro jornalista. Um expert, eu diria, né, no nosso meio da Exatamente. comunicação, um magistrado excelente, um ótimo professor. Então, um abraço para o Pamplona. Tá bem seleta a nossa audiência hoje aqui, né, Otânia? Então, tá seleta a nossa audiência hoje. Tá ótimo, eu estou muito feliz na participação dos amigos e isso que me dá, sabe, Celso, mais vontade. E a gente das dificuldades, é como tu disseste, nós precisamos vencê-las. Né? Eu tenho um prazo e se nesse prazo, em função dessa pandemia e do distanciamento, não conseguisse fazer, seria algo frustrante. Então, eu tenho feito o que eu posso e a gente tem conseguido, como eu te disseste, a campanha de sinal vermelho, as resoluções do CNJ, que daí eu entro aqui na cota, nas cotas justamente em estagiários, nessas questões de combate ao racismo, o observatório do CNJ, do qual eu faço parte. Então, eu acho que as coisas não param e os problemas continuam ou aumentam.
Então, ou a gente toma atitude e segue em frente e tenta de todas as formas driblar esse momento, ou o tempo vai passar e não volta mais. E eu não posso perder nem um minuto. O nosso tempo é precioso, né? Estar ocupando esta cadeira do CNJ é uma honra para mim. Muitos colegas valorosos se colocaram à disposição, e como eu estou lá, eu preciso honrar a cadeira por mim e por eles. Então não tem como não fazer, nós precisamos fazer. E é uma representatividade importante, né? E você, como a primeira mulher desembargadora, representando os desembargadores e desembargadoras da Justiça do Trabalho de todo o país. Então, é uma responsabilidade sobre os seus ombros, né? Mas, com certeza, com a disposição e com o comprometimento que já a sua história já mostra, com certeza vai conseguir desenvolver aí um ótimo trabalho, né? E agora o ministro Fux, né, que assumiu recentemente, e tem um juiz, inclusive, aqui de Rondônia, Dorotel. que é o Doroteu Barbosa Neto, que é um amigo em comum nosso também, uma pessoa que tem um espírito colaborativo impressionante, uma capacidade técnica, né? E muito, muito amigo mesmo, uma pessoa muito comprometida, estudioso. Então, eu acho que essas pessoas que estão aí no CNJ, lá no CNJ, enfim, que estão coordenando esses trabalhos, são pessoas de alta capacidade. Então, não vejo grande dificuldade. E a Justiça do Trabalho também bem representada. No caso seguinte, como é que funciona a composição do CNJ? Tem quantos da Justiça, dos ramos da Justiça? São 15 membros, não é isso? Isso, são 15 membros. Sempre o presidente do CNJ é o presidente do STF. Então, anteriormente era o ministro Dias Toffoli e agora, em setembro, assumiu o presidente Fux. Então, o presidente é sempre o presidente do STF. Aí depois nós temos os 14 membros. Temos a corregedora, que eu vou fazer aqui entrando aqui a minha colega, a conselheira Ivana Farina. Nossa conselheira competente, a representante, uma das representantes do Ministério Público. Aí agora eu ia falar da composição. Obrigado, Ivana, pela audiência. Ivana é uma ótima, uma guerreira, uma representante espetacular. Aí nós temos a corregedora, né? Agora é a ministra Maria Tereza Assis, e depois nós temos aí, vamos lá, 3 representantes da Justiça Federal, né? 3 representantes da Justiça do Trabalho e 3 representantes da Justiça Comum. Um juiz, um desembargador e um ministro. É assim que é a composição. Depois nós temos 2 representantes do Ministério Público, que vem a ser uma delas a conselheira Ivana Farina e a conselheira Maria Cristiana Ziofa. Do Ministério Público diz independente, se é do trabalho, se é do Ministério Público. É do Ministério Público. Ministério Público. Ela, na verdade, inclusive a conselheira Ivana é do Ministério Público Estadual. Né? Então é do Ministério Público, tem 2 cadeiras. Depois nós temos os 2 representantes da advocacia, que é o conselheiro, nosso querido amigo Marcos Vinícius, e o conselheiro da Bahia, André Godinho. Os representantes do Conselho Federal. Um baiano e um acriano. Um acriano e um baiano. Exatamente. E depois, como representantes também da sociedade, então nós temos o representante da Câmara dos Deputados e do Senado, que é o conselheiro Henrique Ávila e a conselheira Maria Tereza Willi. Então, hoje, atualmente, o CNJ tem 7 mulheres na sua composição, é o maior número de mulheres da história que ocupou, ao mesmo tempo, este colegiado. E o mandato é por 2 anos de cada conselheiro, podendo uma recondução. Certo, e não coincide os mandatos, né? O seu começa em fevereiro, termina em fevereiro de 2022, Exatamente. Não coincide. Eles são alternados, então sempre há uma modificação. O conselho não sai todo junto, nem entra todo junto. Ele, né, tanto, por exemplo, o próprio presidente saiu agora em setembro e entrou em setembro. O ministro Fux fica por 2 anos, saindo em setembro de 2022. Mas eu acho que isso até é interessante, né, para a saúde do CNJ, né? Exato. Porque imagina se tirasse
10 Todos. conselheiros, todos novos. Então, assim, a experiência, eu acho que é uma troca muito importante, né? Com certeza, Celso. E eu tenho encontrado, isso eu faço questão sempre de fazer esse registro, eu encontrei grandes parceiros, grandes colegas de bancada e grandes homens e grandes mulheres corajosos para tomar atitudes e decidir da forma como estamos tomando. E cada atitude, principalmente nesse momento de pandemia, as dificuldades eram muito grandes, né? Decidir se um tribunal ia ter que fechar, se tem que abrir, em época de pandemia, podem pensar, não era nada fácil tomar decisões que nós tínhamos e estamos tomando. Mas ali temos homens e mulheres corajosos e valorosos, nós estamos conseguindo, acho que, cumprir com o papel do Conselho Nacional de Justiça. E é importante, viu, Tânia? É importante essa participação do quinto da OAB, né? Essa percepção do advogado também, né? Da advocacia. Sim. Porque, às vezes, lógico, que os advogados, muitos, querem, logicamente, que volte logo para as audiências presenciais. Houve testemunhas e tal. Mas também tem que tomar um cuidado, porque tem servidores envolvidos, pessoal da limpeza, tem advogado, tem testemunhas. Então, tem uma série de questões que o tribunal, os presidentes de tribunais, os comitês de crise dos tribunais, de todos os órgãos públicos, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande nisso, né? Porque, pelo menos na região aqui de Rondônia e Acre, onde eu estou, a advocacia tem sido muito compreensiva nisso, né? Tanto o presidente da OAB de Rondônia, Elton Assis, como também do Eric Venâncio, presidente da OAB do Acre. Então, ele tem sido muito compreensivo nisso, e os advogados das comissões de advocacia trabalhista aqui também. Então, é muito importante esse entendimento, né, Tânia? Sim. Quando começou a pandemia, o presidente Toffoli nomeou, como eu disse, um grupo de trabalho, diferente daquele da violência doméstica, um outro, que era justamente para tratar das questões da pandemia. E nesse grupo ele fez questão, então, de colocar um representante de cada segmento e de cada justiça. Eu era a representante nesse GT da Justiça do Trabalho. E no GT tinham o conselheiro André Godin como representante da advocacia, tinha de todas as representações. E a OAB também tinha assento no GT, assim como a MB, a Ana Matra, então todos, a Júris, todos tinham representante, para que não adiantava nós decidirmos, precisávamos todos decidirmos juntos. E acho que conseguimos até agora decidir bem. Eu acho que o CNJ caminhou bem nas resoluções, nas recomendações. Sim. Eu acho que ali todos irmanados, sabendo do que era o problema que todos estávamos enfrentando, era um problema geral de todo o judiciário. Então, acho que caminhou bem. O grupo de trabalho era de todos, então acho que a gente ficou bem representado todos nesse grupo de trabalho. Aqui o Jorge Guimarães coloca que está acontecendo algumas audiências com segurança. E é verdade, né? Porque para acontecer essas audiências é importante saber como é que está a curva da contaminação, da disponibilidade de leitos de UTI, para que tenha um equilíbrio, né? E aí sim, com as medidas de segurança com relação a toda uma estrutura, lógico que se volta a fazer as audiências aos poucos, 30%, e depois retoma, e tomara que o vírus se dissipe, mas pelo que a gente está vendo, quando a gente vê as imagens das praias, a gente vê o seguinte, que tem gente que acha que a vacina já chegou e já está sendo distribuída, porque você verificar 50 mil pessoas amontoadas na praia, a gente fica preocupado, né? Enquanto tem gente que está confinado há 7 meses e depois vai disputar, se cada um desses precisar, você que ficou confinado 7 meses, você pode perder um leito de UTI para uma pessoa que estava lá, né, na praia, despreocupado com isso. Então, é uma questão muito de consciência, né, de cada pessoa, né, Tânia? Com certeza. Estou vendo aqui a Flávia Pacheco, desembargadora do meu TRT, aqui um beijão para a Flávia. É bom que a gente não vê os amigos presencialmente, mas a gente acaba nos encontrando nas Olha lives. que bom. O Justiça Sem Fronteiras conseguiu trazê-los para cá, que coisa boa. Muito Eu bom, também quero agradecer. Tânia, eu quero agradecer aqui também o meu amigo, o meu amigo Gabriel Borges,
que é da SECOM do TRT, do Tribunal do Rio Grande do Sul, meu Querido amigão, querido Gabriel, muito competente. Então, o Gabriel também, eu quero agradecer, porque também eu troquei umas ideias com ele falou, Celso, Tânia é uma pessoa maravilhosa, se comunica bem. Eu digo, eu já sabia, mas eu sempre troco ideia com ele. Por que aqui, ó, o Jorge Guimarães pergunta, mas será por quê? Será que o vírus está entre nós? É lógico que está, né? Eu acho que não tenha dúvida. O vírus está por aí. Bento Herculano, presidente do TRT do Rio Grande do Norte. Querido. Bento Herculano, seja bem-vindo aí, olha só. Então, realmente, Luiz Gomes aí, mais uma vez, obrigado. O Luiz Gomes que sugeriu a pauta. Luiz, obrigado aí pela pauta, realmente, eu estou adorando aqui. E vocês também podem fazer algumas perguntas aqui, ó, nessa interrogação, ou mesmo aí no texto. Você pode fazer, porque a gente já está caminhando para o nosso final aqui do Justiça Sem Fronteiras de hoje. E a gente está estreando o podcast em vídeo. Celso, aqui, ó, registro aqui, ó. Entrou a delegada Nadine Anflor, que é a primeira chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, que foi uma parcerona da campanha Sinal Vermelho. A Nadine Anflor também entrou aqui agora na nossa, que bom. Na nossa muito live. Bom. Beijo, Nadine. Então, eu já peço aqui à nossa audiência, siga o Justiça Sem Fronteiras e lá no Spotify, vai em Justiça Sem Fronteiras, que a gente também tem outros episódios, inclusive um deles eu tive a honra de fazer com o Luiz Gomes, que por coincidência é meu irmão, né, do destino. E aí vocês também podem acompanhar tanto no Spotify, esse aqui também depois, e agora a partir desse também no YouTube Justiça Sem Fronteiras. Então a gente hoje está quebrando um paradigma de convergência de mídia. E nada mais justo que convidar uma comunicadora, desembargadora e conselheira federal, a Tânia, né? Tânia, mais alguma coisa que você queira observar para a gente caminhar para o nosso final? Já estamos com 44 minutos e algumas observações. Aí quem está na nossa audiência também pode fazer observação. O que eu tenho, né, assim, a dizer, Celso, e é bem importante, e fico bem feliz que tenho muitos amigos aqui, e os que me conhecem sabem, estamos passando por um momento difícil e de transformação, né, pessoal, no nosso país. E nós precisamos refletir sobre isso. O que isso está significando e para onde estamos indo e o que isso representa para toda a sociedade. Né? Estamos perdendo vidas e precisamos, então, de alguma forma, nos conscientizar o que é isso e o porquê isso e como podemos melhorar. Eu acho isso é fundamental e de suma importância. E aí, então, os comunicadores e eu, como a coordenadora do Comitê de Comunicação do Poder Judiciário, fico muito feliz. Agora eu estou retomando aqui. Eu fico muito feliz que a gente possa momentos como esse. E eu é que tenho que agradecer a você e ao Luiz, que podem me dar a oportunidade de falar. Nós falamos por muitos aqui, nós estamos falando da nossa justiça do trabalho, nós estamos falando da justiça do judiciário. Muitos não podem, né, não têm voz, não conseguem. E essa é a importância que, nesse momento, principalmente da pandemia, a comunicação é de suma importância. Então, eu fico muito, muito feliz e muito honrada, né, de estar neste momento, principalmente responsável pela comunicação do Poder Judiciário e estar nesse momento vivendo o CNJ e representando todos aqueles que a mim confiaram e estou à disposição, como digo sempre, e digo para alguns. O que mudou foi a Tânia que saiu do TRT da 4ª Região, da sala 204, da Praia de Belas, Rio Grande do Sul. Agora a Tânia está momentaneamente em Brasília, no gabinete 204, à disposição de todos vocês. Meu número não mudou, né? O mesmo número do telefone, e gostaria realmente de honrar a todos que confiaram aqui, muitos amigos de uma longa história, desde o tempo que eu advogava. Então eu fico muito feliz e muito honrada, Celso, com essa oportunidade que tu me deste em poder participar do Justiça Sem Fronteiras. Que legal. Mas agora, como diz o saudoso colega jornalista Ricardo Boechat, agora é a última para acabar. Também. Você faz parte da Comissão de Comunicação do CNJ, do Comitê da Comissão de Comunicação do CNJ. Aliás, do CNJ. Do CNJ. Né? E, na sua avaliação, o Judiciário está se comunicando bem com a sociedade? Para a gente encerrar.
Tu sabes que eu achava, antes de chegar, eu tinha algumas dúvidas, que achava que algo não estava fazendo bem, que essa comunicação não estava chegando bem, enquanto que nós, perante a sociedade, só devemos fazer o bem, né? E alguns nos criticavam de uma forma, né? E eu não entendia por que isso estava acontecendo, aonde talvez estivéssemos falhando nessa comunicação. Né, o servidor público, a justiça, que é aquela que ampara quando a pessoa precisa. Todos vão à justiça porque estão com dificuldades e são amparadas. Mas hoje não. Hoje eu vejo o quanto nós estamos nos comunicando. O quanto a pandemia está fazendo que as pessoas tenham informação graças à comunicação. Se não fosse você aqui hoje, a própria internet, o rádio, a importância, dia 25 de setembro foi o dia do rádio. Agora, dia 7 de novembro, é o dia do radialista. Né? A um lugar mais distante que possa existir, o rádio chega. Então, eu penso que sim, a informação, a comunicação tem sido muito importante para todos, ainda mais nesse momento de pandemia. Então, hoje, eu vejo que sim. Nós estamos nos comunicando, nós estamos sim fazendo um serviço de suma importância para toda a população. Muito obrigado. Eu também, por acaso, eu faço parte da Comissão de Comunicação do CSJT, representando os TRT do Norte. E já fiz parte do Comitê de Comunicação do CNJ, do comitê. Não uma comissão, sim, mas o comitê, que tinha um comitê. Então, eu tive a honra lá no tempo do ministro Gilmar Mendes. Então, eu fiz parte do comitê. Então, e é um avanço que se consegue ao longo do tempo. A gente não consegue a curto. Nos últimos 15 anos, eu digo sem medo de ser feliz, a comunicação pública, especialmente na área do judiciário, deu um salto gigantesco. Né? Eu fico feliz por você também fazer parte aí da Comissão de Comunicação do CNJ, que a comunicação tem um papel importantíssimo, especialmente em quarentena. Tudo tem que passar pela comunicação, né? E antes e depois, mas enfim, e durante. Mas esse reconhecimento é importante em ter pessoas do seu conhecimento, da sua percepção do papel da comunicação. Muito obrigado, Tânia. Obrigado a todos pela audiência. Foi uma honra receber tanta gente legal aqui, muitos que eu conheço pessoalmente, tive a honra de conhecê-los pessoalmente. Então aqui hoje a gente encerra o Justiça Sem Fronteiras. E se você tem interesse, você pode seguir aqui no Instagram, @Justiça Sem Fronteiras, ou até mesmo no Spotify e várias plataformas de podcast. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.